Não é tarde nem é cedo para conhecermos o Humberto. É tarde. Não, é cedo. Oh, É. é. Não? Não Não é é tarde tarde. nem é cedo. Um disclaimer para quem nos está a ouvir. Não é a primeira vez que eu faço esta entrevista ao Humberto. Pela primeira vez, tinha de acontecer alguma vez, mas pela primeira vez eu perdi conteúdo e por isso tive que regravar novamente. Tem Ahm, tudo para correr bem. Tem tudo para correr bem. Sim. Ah, como já disse ao Humberto, por um lado, sou eu a tentar encontrar algo positivo, Exato. mas ainda bem porque assim estamos juntos. Exatamente, exatamente. Humberto, para quem não te conhece, quem és tu? Então, quem sou eu? Pronto, já disseste muito bem que sou o Humberto. Sou de Lourosa, tenho 30 anos. Sou passionista, uma congregação religiosa. Sou padre há 1 ano e 2 meses. Recente? Muito recente, muito recente. Ah, Sou uma pessoa super normal, com qualidades, com defeitos, com preguiça, com coragem, mais preguiça do que coragem, ahm, que tenta sempre, obviamente, melhorar aquelas coisinhas mais chatas da personalidade, não é? E estar disponível para toda a gente. Tenho muita mania de ser muito bem disposto, de manhã à noite, de brincar muito, ao ponto de às vezes ser chatinho, não é? Mas pronto, acho que é um pouco isto, que sou aquela pessoa que quer estar ao lado das pessoas porque Deus é solidário e eu posso também ser solidário e ajudar alguém a ter também este mundo melhor. Em vez de mudar o mundo todo de uma vez, não sei se porque nós temos praticamente a mesma idade, Uhum. temos esta mania de querer mudar o mundo de uma vez, não é? E fui aprendendo que posso mudar o mundo, o teu mundo, por exemplo, ou do Sim. produtor, ah, e, hum, e se eu mudar o teu mundo, já é uma vitória, em vez de querer mudar o mundo todo de uma vez. E percebi que, como Deus muda pessoalmente a vida de cada um, o mundo de cada um, eu também posso fazer este God's work, vamos dizer assim, desta forma. Sim, é pensar globalmente e agir localmente, Exatamente, sim, no de fundo. certo modo, sim. Foi essa tendência, essa empatia e tendência para ajudar o próximo que te levou a seguires o caminho de ser padre? Podemos dizer que sim, não é? Porque Deus acaba por escolher também, capacita os que não têm as capacidades, não é? Porque manda o Espírito, sem querer ser agora tipo muito beato e muito padre, não é, a falar, mas obviamente que respeita muito aquilo que nós somos, não é? Deus respeita a nossa personalidade, respeita as nossas capacidades e a nossa liberdade. E acredito que, olhando para trás, terá sido muito esta minha inclinação para querer ajudar tanta gente e de estar sempre bem disposto e querer dar sempre um lado positivo que, que também me fez com que o caminho fosse mais, vou meter aqui com aspas, não é? Mais fácil, Uhum. porque é um caminho desafiante, não é? Porque tens que olhar para ti mesmo, tens que ver se, quando começas a ver os teus amigos a escolher outras coisas de vida, não é? E tu estás a escolher ser padre, tipo, não é propriamente tipo aquilo que é culturalmente, vamos dizer, aceitável, não é? Uhum. Porque é um estilo de vida, não é bem a expressão, mas dá para perceber, super desafiante e muito fora da caixa. Se bem que no passado era o contrário, não é? Sim, de certo modo, acredito que muitas das pessoas eram, vamos dizer, um escape, seja nós sabemos da história de Portugal melhor que ninguém, não é? As qualidades de vida no século passado eram, não é, horríveis, Míseras. não é? E os seminários os seminários e o papel da igreja também foi muito esta educação e esta dar possibilidades e muitos Uhum. dos seminaristas eram para terem estudos para depois irem para médicos, para irem para advogados, para irem para o que fosse assim com aqueles, vamos dizer, aquelas profissões que implicavam mesmo estudar bastante, não é? Uhum. Ahm, e portanto os seminários acabavam por encher e muitos deles depois continuavam obviamente como vida como sacerdotes, mas lá está, era um escape da realidade, não é? Nós hoje
temos tanta coisa, não é? Que não vou dizer que as universidades são acessíveis, mas tu consegues entrar numa faculdade tranquilamente, não é? Sim, Se sim. tiveres uma média, se tiveres também uma Até que bolsa, ou são acessíveis. percebes? Tipo, portanto, agora nós temos tudo tão fácil que às vezes nem pensamos no que realmente é que eu quero ser quando for grande. Aquela pergunta que nós fazemos quando somos putos, não é? Quando somos Uhum. pequeninos. O que queres ser quando fores grande? Um astronauta, um bombeiro, uma cabeleireira, não é? Mas quando somos 18 anos, 19, 20, quando temos que tomar decisões de vida, nunca pensámos o que é que vai fazer verdadeiramente feliz quando eu for grande, não é? Sim. Porque é tudo muito mais acessível. O que não é um problema. Acho que o estudo acessível é excelente. Mas para te realizares mesmo, não é? E este depois lá está, é um caminho que tens que fazer ao longo da tua adolescência, ao longo da tua juventude. E não quer dizer que quando tiveres já tipo 50 anos tenhas descoberto que se calhar tinhas outras capacidades, não é? E podes mudar de vida também, que não há stress nenhum, nunca é tarde. Nem é tarde, nem é cedo. Sim. Isto foi um bom plugin agora. Sim. Portanto, pá, a minha, vamos chamar, descoberta vocacional, o meu caminho vocacional, eu entrei para o seminário só porque sim. Tipo, ok, era bem ativo na paróquia, estava no grupo de adolescentes, tipo, estava no coro, os meus pais eram catequistas, portanto, estava metido na paróquia, sim. Uhum. Ahm, mas nunca fui com a intenção, tipo, eu vou entrar no seminário para ser padre. Foi um caminho que se foi construindo. Exatamente, acaba por ser o caminho. É a jornada toda que faz com que percebas que é o caminho certo. Lá está, é o caminho que se faz caminhando, não é? Uhum. E assim, tipo, se calhar um long story short de como é que foi este caminho, porque foi bastantes anos, não é? Entrei no seminário, depois fui para Lisboa para o apostolantado, depois fui para a Itália, para o noviciado e para o estudantado. Estes são nomes esquisitos, eu sei. Sim. Ahm, mas pronto, o seminário foi aqui no Espaço Ciências da Feira, tive lá 4 anos, foi uma experiência muito interessante, eu até diria muito enriquecedora, que ajudou também a formar a minha personalidade, que eu entrei lá com 14, 15 anos. Portanto, estás a formar a tua personalidade. Fizeste lá o ensino secundário. Exatamente, sim. Sim. Ou seja, entrei no nono ano e depois fiz o secundário lá. Ok. E, obviamente, como deves imaginar, 17, 20 canalhas, não é? Lá dentro, aquilo é um caos. E tens que aprender a lidar com as personalidades e com os modos de estar de toda a gente, não é? E isso ajudou-me também a ter esta. Eu não vou dizer paciência, que eu acho que ao longo do tempo tenho perdido a paciência muito facilmente, não é? Mas tolerância, talvez. E ao mesmo tempo, ao tolerar, ser um suporte Uhum. para o outro. Depois fui para Lisboa para começar o curso de Teologia e os 2 primeiros anos foram horríveis. Ah, o curso agora mudou um bocadinho e acho que para pior, porque agora A sério? passou de mestrado integrado para licenciatura, ou seja, de 5 anos para 3 com o mesmo número de cadeiras. Ou seja, estás a ver quando, Sim. quando metem um Condensado, lixo e fica um mas. cubo, um carro e metem. Pronto, foi um bocado isso que aconteceu. E é muita filosofia, muita. E eu, filosofia, lá está, é difícil. Até porque eu não tive muita filosofia no secundário, porque Uhum. pronto, é filosofia no secundário, não é? Nem toda a gente tem esta opinião, mas a mim, infelizmente, calhou assim, pronto. Sim, sim. Estive lá 2 anos, não foi só coisas más, obviamente, não foi, o curso depois comecei a gostar daquilo que propunha, da parte da história, da parte da teologia mesmo em si. Um, e depois, trabalhando lá na paróquia de Linda a Velha, com um grupo de jovens, com a catequese, ou seja, começar a fazer parte de uma comunidade que não era a minha, que nos apoia e faz o caminho connosco, não é? E depois ter ido à Jornada Mundial da Juventude na Polónia com É eles, incrível. que foi tipo quando eu tinha que tomar aquela decisão, não é, de fazer de ir para a Itália, não é, ao fim e ao cabo. Que uma coisa é estar no seminário que estás a 15 minutos de casa, depois tipo 3 horas de carro, ainda é factível. 3 horas de avião, tu não podes tipo decidir tipo, vou a casa no instante, não é? Tipo, não dá. Ahm, Portanto, foi super, super, super desafiante também esta transição para a Itália, não é? E ao pensar se valia a pena, cheguei à Polónia e percebi que valia a pena, assim como um estão sem mão, estás a ver? Porque vês milhões de jovens que não têm medo
E até vem tipo dos Estados Unidos, da Ásia, da, De todos da, os cantos do mundo. sim, da África, exatamente, todos os cantos do mundo, porque acreditam. E tu ficas a pensar, então tipo, vale a pena. Porque se eles vêm e acreditam, isso é uma força para mim. Isto também é um bocado a beleza da igreja, que é uns suportam os outros, né? Uns Uhum. ajudam os outros. E pronto, fui para a Itália, no noviciado, que é um ano tipo um gap year, vamos dizer Ano assim. zero. É assim que não fazes nada, mas a nível de estudos académicos não fazes. É mais um estudo interno sobre a congregação, sobre os santos, sobre o direito próprio da congregação, a história da congregação. Só uma dúvida. Entre a licenciatura e ir para a Itália, tiveste algum tempo? Ou foi logo seguido? Como assim? Ou seja, acabaste a licenciatura em Lisboa? Não, eu fiz ou seja, eu quando comecei o curso era mestrado integrado. Ah, Eu ok, fiz dois ok. anos, parei, fiz a transferência para. Depois, quando acabei o noviciado, fiz a transferência para Nápoles. Seguido. E depois continuei o curso normal, sim. Ok, ok. Sim. Portanto, não perdi cadeiras, no caso, foram todas homologadas. Ah, mas houve ali o primeiro ano em que tive que fazer cadeiras do primeiro ano da universidade onde fui, porque o plano formativo era diferente, né? Sim. É normal. E tudo em italiano. E tudo em italiano, sim. Entretanto, já estava mais inteirado do italiano, porque no início nós tínhamos uma professora primária a dar-nos italiano. E eu achava tão irónico, não é? Porque ela não sabia falar português e estava-nos a ensinar italiano em italiano. E nós, tipo, como é que nós. A minha cabeça estava tipo, como é que isto vai funcionar? Não é? Como é que ela nos vai ensinar? Mas graças a Deus temos internet, não é? Que nos ajuda também a fazer estes trabalhos. E pronto, aprendemos italiano. Tinha que dizer sempre piano, não é? Tipo devagarinho, porque eles falam muito rápido, um bocado como eu falo português, não é? E eu não conseguia apanhar quase nada. Depois começas a treinar o ouvido, não é? Uhum. Pronto, fiz esse ano de noviciado que foi interessante, de conhecimento da própria congregação, do instituto onde depois acabei por fazer a minha primeira profissão. E depois fui para Nápoles, acabei o curso, atividades pastorais, mesmo conhecer outras pessoas que te dão sempre. Eu fui sempre o filho de toda a gente, não é? Porque eu era sempre o mais novo do grupo. Uhum. Então eu era o filho ou o neto de toda a gente. Ah, podias ser meu filho, podias ser meu neto. Então mesmo este carinho das pessoas, como muita gente de certeza que consegue concordar, aquelas pessoas que já foram de Erasmus ou que emigraram, quando tu tens alguém que toma conta de ti, de certo modo, não é? Com este carinho, até parece que não custa tanto. Claro que não. Percebes? Somos seres sociais, não é? Exatamente. Então isto também aquece, não é? Um pouco. Sim. Ahm, Pronto. Depois, em 2020, o fatídico ano, não é? Do Covid-19, vim para a feira outra vez, em setembro, e estou cá na feira desde então. Comecei depois a trabalhar com o grupo de jovens, com os movimentos litúrgicos, depois comecei a assumir também mais cargos a nível da comunidade em si. E pronto, depois fui ordenado diácono, fui ordenado padre, fiz a profissão perpétua antes disto tudo. E pronto, e foi assim uma caminhada muito intensa. Isto talvez então 2010 até ao ano passado, né, que foi quando eu fui ordenado, Uau. portanto foram tipo 15 anos Uau, de uau, caminho uau. até à ordenação, não é? Obviamente que o caminho sério só começou quando fui para Lisboa, mas mesmo assim, se quisermos começar do ano zero, não é? Uhum. 16 anos de caminho que não posso identificar a hora H nem o dia D de quando isso aconteceu, quando foi tipo o clique, estás a ver? Foi uma série de estímulos. Exato, sim, lá está o ter ido a TZ, o ter ido às jornadas, todos estes pequenos empurrõezinhos que fui tendo, e pronto, isso ajudou imenso, claramente, sim. Pronto. Uma coisa, Humberto. Como é que é o dia a dia de um padre? Tenho curiosidade. O dia a dia de um padre, então, não há dias standardizados iguais, não é? Porque um dia podemos ter um atendimento durante o dia, podemos ter confissões, podemos ter missas, não é? Mas assim de escala, vamos dizer assim, o que já está programado para o dia, nós acordamos às 8 menos um quarto, temos oração da manhã. Missa com oração da manhã. Ui. É intenso, sim. Eu Em me todas as igrejas. penitencio. Em todas as igrejas. Ou, tipo, cada igreja tem o seu horário. Não, cada igreja assume Pois. o seu horário, sim. Nós, ou seja, esta missa às 8 menos um quarto é na capela da comunidade, é interna. Ou seja, Ah. não participa.
o povo de Deus não participa. Ok. Mas às 7h30 temos na igreja. Ou seja, um quarto de hora mais cedo. E vai bastante gente para casa, tipo, antes de ir trabalhar, para um bocadinho, vai à missa e depois é que vai trabalhar. Tipo, é o testemunho que para nós dá-nos assim um conforto de dizer, ok, se calhar estamos a anunciar verdadeiramente, não é, Sim. este bem que é Deus, porque as pessoas sentem a necessidade, não é, de começar o dia com Ele. Não é? Se não aparecer ninguém, vocês dão a missa na mesma? Eh, podemos, sim, principalmente se tiver a questão das intenções e isso, celebramos a missa sozinhos e respondemos nós, imagina. Porque pode aparecer alguém no entretanto. Sim, sim, sim. Ou seja, nós começamos a missa normal e respondemos nós. Obviamente, Sim, depois ali a parte das leituras é um bocado awkward, nós estamos a fazer as leituras em voz alta, não é? sim, sim. Mas lemos as leituras em silêncio, se não tiver ninguém. Mas o resto é. Sim, Uau. sim, sim, sim. É celebrar sozinho, sim. Mas então, missa. Então, exato. Foco. Ahm, a missa de manhã, depois da. Ou seja, durante a missa temos a oração de laudes, que é a oração da manhã. Depois temos um bocadinho de meditação para lermos algum livro espiritual ou uma notícia qualquer da congregação, uma carta do Superior Geral. Pronto. Um, pequeno almoço e depois tipo, tens ali a parte entre o pequeno almoço e até ao 12h30 em que é o teu trabalho. Não é? Pode ser, no meu caso, às vezes ir tipo ver como é que estão os animais, nós temos lá galinhas e ovelhas, tipo, ver como é que aquilo está, às vezes levar, imagina, carros à garagem, limpar, parte mesmo gestão económica, gestão financeira da casa, fazer compras, fazer tudo o que for preciso para a casa funcionar, não é? Aproveitas este tempo para fazer o teu trabalho, não é? Mesmo o próprio momento para preparar as homilias, para ler um bocado, para criar cultura também, de certo Uhum. modo. Depois temos a hora intermédia, que é um momento de oração de novo. Antes do almoço, almoçamos, fazemos ali um bocado de convívio e ficamos sempre praticamente uma hora no refeitório, porque depois de acabarmos de comer, ficamos lá a falar um bocadinho, porque não queremos ficar só tipo o refeitório seja só para comer. Sim, É um sim. momento De de família, convívio. de certo modo, não é? Parte da tarde, same thing, não é? Tipo, tens o teu tempo para trabalhar. Às vezes pode acontecer que tens tipo uma missa, que tens um atendimento com alguém, porque alguém pediu para falar contigo, estava um bocado tipo, não é bem uma confissão, enquanto sacramento é mais, precisavam desabafar, uma coisa assim do género, estás a ver? Por exemplo, eu pessoalmente entrei para o ginásio, não é? Então tiro sempre uma horinha para ir para o ginásio. Por favor, sigam o Humberto no Instagram e vejam os posts dele no ginásio. Sim, Eu são adoro. críticos, são críticos. Eu morro no ginásio, mas estou a esforçar-me, estou a esforçar-me. Não por uma questão de vaidade em si, não é? Mas acho que ajudou-me imenso na questão de saúde. Tipo, A sinto-me todos os muito níveis. mais ligeiro, não é? E eu como era uma pessoa super sedentária. Então o ginásio, perdi a vergonha, não é? E entrei para o ginásio e foi talvez a melhor decisão que fiz no ano passado, não é? Ahm, pronto, e é um pouco isto o dia a dia, não é? Depois, obviamente, convives com alguém, porque vês sempre. Tens algum amigo que está por lá para uma feira, ou, por exemplo, agora, não é? Tipo, vim aqui, Sim. tomar um café, vir conversar, mesmo quando fomos preparar este nosso podcast, não é? Sim, a nossa primeira conversa durou 3 horas. Exatamente, portanto, pá, não há aquele dia igual de, Uhum. ok, acordo às 7, vou trabalhar às 8, saio às 5, e depois tenho que ir às compras, e é sempre tipo uma rotina em si, não é? Tento, não conseguimos, porque o meu dia às vezes começa às 7 e acaba tipo às 2 do dia seguinte, não é? Porque pronto, temos coisas para fazer ou mesmo encontros para preparar. Então é um bocado assim. Agora na quaresma temos mais trabalho, de certo modo. Acaba por ser um bocadinho mais puxado, mas tipo, Uhum. depois ganha sempre, não é? Porque vês que as pessoas estão a acolher também, não é? Estou aqui a pensar o que é que nós fazemos mais. Olha, às vezes à noite jogo com amigos no computador, porque pronto, não é? É um momento também de já descontrair um bocadinho, tipo... O que é que jogas? Então, agora estou na minha fase de Overwatch, de piu-piu, né? De matar pessoas. Ai. Uau, um padre a jogar um jogo desse tipo.
Como assim? Yeah, é assim, eu antes jogava Dead by Daylight, que é tipo, same thing, né? Portanto, ou és morto ou matas, portanto... ehm, mas também tive a minha fase de Sims 4, já tive a minha fase de Animal Crossing. Pá, é... E tu chinas para mim? Não estou um bocadinho longe. Hogwarts Legacy. Estou a voltar a jogar Hogwarts Legacy. Porque Harry Potter, né? É daquelas... É aquele universo que acho que toda a gente Sim. que começa a ler e a ver, começa... Gosta, não é? Portanto, é esta a minha vida. Não, parece um bocado deprimente, mas é... Não. Não, não parece nada deprimente. Pelo contrário. É uma vida. Bastante social. Só- Estou a brincar. Aparece mais. Quer dizer, depende das pessoas, no fundo. Claro. Porque é isso, não tens uma rotina certa. Sim. Isso é super dinâmico, não é nada aborrecido. Sim, sim, é verdade. Sim. Tens é que organizar muito bem os teus dias, porque senão... no outro dia tinha 3 coisas às 9 da noite e eu pensei, como é que eu vou gastar nas 3 coisas às 9 da Tens noite? de ter 3 clones. 2 clones, no caso. Era assim uma cena dramática. Eu falhei a uma. Consiste em 2 das 3, portanto, é o win-win situation, não é? Portanto, acho que foi um ganho. Mas é preciso gerir muito bem estas cenas, sim. Por exemplo, para estarmos a gravar hoje, tive que fazer uma troca nas confissões. Fui confessar ontem para. Ai, Sou uma boa pessoa, eu sei, obrigado. ai, a sério, obrigada, Humberto. Mas agora vou confessar a Cristiana no fim do episódio. Não, estou a brincar, estou a brincar. Hum, eu fiquei a conhecer-te e tu estás aqui graças à Ana do Uhum. Gabinete da Juventude Sim. da Câmara da Feira. Como é que a Ana te conhece? Então, como é que a Ana me conhece? Para além de ela ser escoteira e eu também ter algum ambiente com os escoteiros, não é? Ah, ok. Ahm, mas não foi este o primeiro contacto, na verdade, que eu tive com a Ana. Ela se calhar já me conhecia, porque quem é que não conhece um padre? Ah, para o bem e para o mal, não é? Mas eu conheço a Ana porque temos também projetos como é este podcast, candidatados ao Gabinete da Juventude, como o Feira Youth Camp, que é uma semana de campo de férias que nós fazemos lá no seminário para jovens, independentemente de se és muito ativo ou não na igreja, porque tem sempre uma vertente educativa e formativa das ODS, como sabes muito bem que eles pedem-nos sempre para trabalharmos algumas ODS. Uhum. Ahm, no ano passado candidatamos o projeto Esperança, porque era o Jubileu da Esperança, para toda a igreja, e quisemos também levar esta esperança para a comunidade do município, não só para a comunidade religiosa e para as pessoas que vão à missa, mas com um café-concerto, com o concerto da banda Mício, com dinâmicas que pudessem também levar a esta partilha da esperança. O que é a esperança, não é? E pronto, nós temos vindo feito candidaturas já há 3 anos, este é o terceiro ano, e, obviamente que é uma ajuda enorme para que os jovens possam ter boas atividades, não é? Pensadas para eles e por eles, Uhum. porque depois são eles que também propõem muitos tipo dos quebra-gelos, dos momentos de convívio, são eles que os preparam e que os pedem. E isto aqui é capacitar também os próprios jovens para um futuro em que têm que ter uma posição de liderança Uhum. na sua vida profissional, numa vida familiar, não é? Então já estamos aqui, o gabinete ajuda-nos também um pouco nisto, não é? Pronto, de potenciar as nossas atividades, de certo modo. E pronto, long story short, acho que é um pouco isto, conheço a Ana por causa do gabinete, por causa dos escuteiros, e pronto, é assim, mais ou menos isso. O projeto chama-se Youth Youth Camp Camp, Feira Youth Camp. e é tipo uma espécie de festival. É mais mesmo acampamento. Tipo, Acampamento com com atividades. atividades. Depois tens tipo os workshops, tens. Ok, nós fazemos sempre algum momento de oração de manhã, mas não é uma oração tipo rígida, muito simples, com algum texto para meditarmos sobre tipo a natureza, sobre o Mas sol. Assim. textos bíblicos? Depois pode ser acompanhado sempre por alguma referência bíblica, sim. Mas às vezes são textos super simples, ou até mesmo orações de santos, que são orações normais, tipo Uhum. cotidianas, a ver? E pronto. Depois tínhamos sempre a missa para acabar o dia, para dinamizarmos, porque também queríamos impactar a comunidade que vai lá à missa, não é?
verem os jovens que estão ali, que querem estar connosco, não é? Que querem trabalhar para um mundo melhor, não é? Portanto, também esta é uma das coisas que nós avaliamos, é este impacto que tem nas pessoas ali que frequentam mais o seminário, não é? E por isso é que também lhes pedimos para participarem na Eucaristia. Mas sim, é muito workshops, é muito. No primeiro fomos à praia, fomos 2 vezes à Mamoa, em Uhum. Milheiros. Fazemos assim, às vezes ficávamos a. Não sei se já provaste, agora já não tem, acho eu. Vou dizer a marca, Força. sponsor, por favor. Do Mercadona, tinha aquelas gomas picantes. Ah, não sei, não. Agora já não Eu tem, gosto de gomas. infelizmente. Eu sou viciado com gomas. Agora já não tem estas Já que nós. foste traficante de gomas? Talvez. Lembras-te disso? Ainda bem. Porque antigamente Amém. era. Antigamente o pessoal dizia que era traficante de gomas, era a profissão. E metia isso tipo Tipo no nas bios. Facebook, Yeah, ok, sim. no Wi-Fi. Acho que estou a ver, tipo no MSN lá Sim, no. sim, sim. Acho que me estou a lembrar de ler isso, sim, efetivamente, são com aqueles caracteres bem estranhos. Sim, éramos Ah, mesmo cringe. yeah. Mas pronto. Olhando para trás, Acho que nunca fui traficante de gomas, mas quase. Pelo menos pensei. eu acho que nunca fui. Eu Mas acho que nunca. comias as gomas picantes da Comia, Mercadona. exato. Então nós, imagina, coisas só mesmo para convivermos, nós tínhamos lá as gomas e depois começámos com aquele do Juro Joca. São mesmo boas. E nós, tipo, com aquela cara, tipo, de uma goma ácida, Juro Joca, e tipo, isto, depois ficávamos, tipo, a rir-nos durante 20 minutos por causa de termos comido uma goma e termos dito isto e ficámos acordados, tipo, ou seja, é um momento mesmo de De convívio. estares ali, tipo, vamos dizer, tipo, umas férias. Uhum. Só que umas férias com pessoal da tua idade, que pessoal que conheças, podes conhecer ou não, mas podes fazer também amizades ali. Ou conhecidos, se não quisermos chegar à ponto de amizade, mas Sim. pessoas que de certo modo vão ter tipo, os mesmos valores que tu, ou que os mesmos interesses, os mesmos, né, querem fazer um caminho para esta sociedade um bocadinho melhor, porque as ODS, ao fim e ao cabo, estes Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, hum, é para que todos e tudo seja melhor, não é? Uhum. Portanto, é um pouco este trabalho que temos vindo a fazer, sim. Incrível. Incrível. Ahm, para alguém que nos esteja a ouvir e Uhum. que possa equacionar seguir o caminho de padre, o que é que tens a dizer a essa pessoa? Ok. Então, é preciso ter calma, respirar muitas vezes fundo, ahm, não tomarmos decisões precipitadas, nem quando achamos que estamos muito certos, nem achamos que estamos muito errados. É preciso que a coisa seja muito pensada, muito rezada, que não seja feito um caminho sozinho, que falemos com outras pessoas, com padres ou com amigos teus, sobre as tuas dúvidas sobre isso tudo, pronto. E é preciso escutar a vida, escutar a Deus, escutar-te a ti mesmo, para tomar a decisão de modo mais adequado. Não é? Portanto, eu diria, vai um passo atrás do outro e nunca tenhas medo de dar um passo atrás quando estiveres com receios. Mas vai, escuta-te, escuta a Deus, escuta aos outros. Não caminhar sozinho, porque acho que isso é muito triste. Quando tens de caminhar sozinho e não sabes o que é que has de fazer da tua vida. Uhum. Então, fala com outros, caminha com outros, não tenhas medo de te apoiar, de encontrar um ombro ou uma mão ou o que for. Vai. Aventura-te, mas com tudo teu, estás a ver? Tipo, não vais só com a cabeça ou só com os pés. Vai tudo. Com calma. É interessante estás a dizer isso porque eu acho que isso é um conselho perfeito para qualquer Sim, escolha. sim, porque é assim, é a escolha da tua vida, não é? Sim. Portanto, e acho que nós não podemos brincar connosco mesmos. Não, aliás, não podemos brincar nem com os outros, não é? Uhum. Mas estamos a falar tipo daquilo que vai ser a tua vida, não é? E tu tens a liberdade de fazer o que quiseres com a tua vida, sim, mas podes também escolher aquilo que verdadeiramente é nota 10, não é? É o excelente. E isto aqui obriga-te muito a teres calma, mesmo para uma profissão, mesmo para uma vocação, não é? Até porque a profissão às vezes pode estar associada à tua vocação, Sim. ou ao contrário. Ahm, Portanto, isto tem que ser uma coisa bem pensada, não é? Alguém que vai para psicólogo tem que sentir também este chamamento para psicólogo. Alguém que vai para jornalista
também tem que ter este interesse e este lutar pela verdade, não é? Uhum. Portanto, tens que também, não é, olhar para aquilo que tu és, aquilo que Deus quer que tu sejas e potenciar isso. Sim, acaba de ser um conselho genérico, yeah. Mas no nosso caminho, como esta escolha de vida, acho que ainda é mais redobrado, de certo modo, pelo facto de ser uma coisa mais out of the box, né, como eu disse no início, Uhum. mais incomum, né? Uh, acho que é mesmo preciso que tomes bem esta decisão para depois não acontecer que acabes por ser tipo um frustrado. Percebes que depois nós temos eu vou dizer poder, mas é uma palavra feia neste contexto. Uh, nós temos um poder muito grande nas nossas mãos, não é? E nós facilmente podemos ter não é? Controlarmos uma comunidade, controlamos e podemos fazer coisas erradas e afastar pessoas mas certamente vamos falar sobre isso aqui um bocadinho. I'm just Sim, gonna sim. sip my tea. Sim, eu tenho ali mais para o fim algumas perguntas Tan, polémicas. tan, tan. Tem que ficar até ao fim agora. Não podem andar assim no mais 10, tem que ficar até ao fim. Agora fazendo aqui pequenas perguntas. Na primeira entrevista foram muitas mais, mas aquilo foi uma entrevista de mais de 2 horas, agora vai ser mais curta. Quase tinha que ser um episódio tipo parte 1 e parte 2. Sim, E sim. subscreve para a parte 3. Mas agora vou diminuir. São perguntas ligadas mais à igreja, Uhum. que é um tema que eu tenho muita curiosidade e acredito que muita gente também tenha. De uma forma muito, muito simples, como é que funcionam as hierarquias dentro da igreja? Ok. Muito, muito simples. Tens o Papa, tens os bispos, os padres, os diáconos e o povo de Deus. Isto acaba por ser uma pirâmide, não é? Aliás, um triângulo. Mas sem o povo de Deus, tudo o que está em cima não faz sentido. Não numa submissão ou numa subordinação, mas porque o Papa existe para servir o povo de Deus. Os bispos existem para servir o povo de Deus. Os padres e os diáconos, same thing. Portanto, a hierarquia assim, muito simples é isto: Papa, bispos, padres, diáconos, povo de Deus. Em que o mais importante é o povo de Deus. Povo de Deus, pessoas comuns, Sim, não é? os fiéis, digamos. Sim. Fiéis. Há aí uma palavra esquisita que já me explicaste, mas há quem possa não saber. Diáconos. Diáconos. Então, um diácono é. A palavra vem do grego, significa servir, aquele que serve. É a etapa diretamente anterior ao padre. Okay? Todos os padres foram diáconos em alguma altura da sua vida. Eu fui diácono. A nível de ministério, é muito semelhante àquilo que um padre faz, mas não é a mesma coisa. Ou seja, pode fazer tudo menos a consagração, ou seja, quando transforma, vamos dizer assim, o pão e o vinho em sangue e corpo de Cristo, e a questão da confissão, que não pode confessar ninguém. Depois existe também os diáconos permanentes, que é uma outra vertente, digamos assim, que são, imagina, casais, pessoas que estão casadas pelo sacramento do matrimónio, em que também sentem que poderiam servir a igreja como um diácono permanente. Ou seja, isto é falado com a família toda, a mulher, a esposa tem que concordar para que o marido, né, seja diácono, por exemplo. Existem alguns, bastantes, e pronto, existe este diácono permanente e no meu caso era transitório, porque era em vista a ordenação Uhum. presbiteral. E pronto, assim, de modo muito simples, é um pouco isto. O diácono é aquele que serve, se reparares, ele é sempre que anuncia o Evangelho nas missas, quando não há. Pois, é o Quando há diácono. senhorzinho que está a ajudar o padre. Há Esse, sempre um. esse é o seu sacristão, se calhar. O que é um sacristão? O sacristão é o tipo que toma conta da igreja. Tipo, imagina, que Ok. põe os sinos a tocar, que prepara as coisas para a missa, às vezes que acolhe pessoas para alguma coisa que seja necessário. Está ali a coordenar um bocado the thing. E tem tipo o contrato. Não, é muito à base do voluntariado. Ah, Sim, ok. sim, sim. Sim. O diácono, se reparares mesmo nas missas ou nas celebrações, ele usa a estola atravessada. É os padres atravessados, né? Estão tipo com a estola atravessada. E
E normalmente eles fazem o serviço de anunciar, proclamar o Evangelho, podem fazer homilia, depois ajudam muito naquilo que é o serviço ao altar, eh, pronto, acompanham o padre, ao fim e ao Uhum. cabo. Estão a ajudar o padre no serviço. Assim, de um modo muito simplório e simples, é um pouco isto, sim. Lá nos passionistas vocês têm diáconos? Não, não temos diáconos. Somos 8 religiosos na comunidade da Feira, dos quais 7 são padres e um deles é irmão. Ou seja, que vamos, também para simplificar, decidiu ser só passionista, que é o mais importante para nós, não é? Antes de sermos Ok, padres ou diáconos, somos passionistas, não é? Eu sou passionista e sou padre, não é? ok. É a nossa identidade, de certo modo, é ser passionista. E pronto. Tantos conceitos, isto é tão interessante. Sim, É sim. complexo. Sim, é bastante, sim. Depois também falámos da hierarquia há pouco, é que depois nós também temos a nossa hierarquia, não é? Uhum. Mas isso pode ficar tipo Um uma conversa de segundo. café, Sim. uma conversa de café depois, gravada, se chegarmos a quantos likes, não estou a brincar. Se o Mercador não nos patrocinar Olha, isso e é que pagar era, isso é as que as gomas gomas. picantes. Eu acho que eu vou passar bastantes perguntas interessantes à frente, mas acho que estamos prontos para ir às perguntas Aquelas, as polémicas. picantes. Era, Sim, Mercadona, era agora. sim. Era agora. Podia estar aqui o nome. Sim, bora, vamos lá. Para estas eu trouxe o TPC bem Cábulas. feito. ahm, Porque, como são perguntas polémicas, eu acho que temos que tipo. I have the receipts, né? Eu tenho tipo aqui os números, tenho aqui as respostas corretas para dar. Porque, vamos lá chegar. Não me vou. Are you ready? Como falar de esperança num mundo cansado, ferido e desconfiado, e onde muitas mortes são feitas em nome de Deus? Normalmente evitamos muito a questão aquilo que nós dizemos que é tipo a teologia da morte, não é? Tipo, porque é que isto acontece, não é? Mas, como eu disse no início, mesmo na introdução, não é? Mudando o mundo pequeno de uma pessoa só. Ou seja, se eu for esperança para ti, já estou a dar esperança ao mundo. Isto é tipo aquele filme dos favores em cadeia, que já deves Uhum. ter visto. Que eu faço um favor a ti e depois tu começas a fazer favor aos outros. Se eu sou esperança para ti, eu vou, de certo modo, transformar o teu modo de estar, o teu modo de enfrentar os desafios da vida, também vais ser uma inspiração e uma ajuda para outros. E assim, pá, acredito que o bem multiplica-se. Da mesma forma que se o mal multiplica, o bem multiplica-se. Ahm, Só temos é que ser mais fortes do que o mal, não é? Portanto, sendo esperança nas pequenas coisas. Não podemos querer ser heróis, Uhum. mas nas pequenas coisas. Eu simplifico muitas vezes isto que num bom dia e num olá, como é que tu estás? E estarmos disponíveis para ouvir não estou nada bem. Porque normalmente nós estamos à espera de está tudo. Sim, não é só perguntar por perguntar. Yeah, exato. Quando te dizem, não estou muito bem, e estás disponível para ajudar aquela pessoa porque não está bem, ou nem que seja só para escutar, e já estás a ser esperança para a outra pessoa. Portanto, como é que podemos como é que podemos falar de esperança num mundo em que não há esperança, que há desespero, que há conflitos, que há caos, não é? Epá, sendo tu mesmo esperança. Tem que começar por ti. Não é? Diríamos assim de uma forma mais laica, a mudança começa em ti, não é? Portanto, go for it, não é? Tipo, confia e vai. Não é? Eu acho que sou bastante. Agora utilizando esta conversa como um exercício espiritual para mim, eu acho que sou bastante esperança. Sou uma Uhum. pessoa com uma tendência mais positiva. Mas caramba, é difícil. Sim, É difícil. é muito difícil. Sim. Porque os estímulos à nossa volta empurram-nos para o contrário. Uhum. É preciso um esforço homérico para conseguirmos ter Sim. esperança num mundo tão caótico. Sim, e é uma das coisas que se vê muito a nível social, e nós sentimos isso por mais que não queiramos, é o próprio individualismo, não é? O facto de Uhum. tu vês agora, antes, não é? Eu não sei se alguma vez viveste numa casa ou viveste sempre em apartamento. Já vivi em apartamento e casa. Mas, tipo, quando é em casa, antes, tipo, tu conhecias, tipo, as pessoas. Uhum. Agora tu não conheces ninguém. Para mim é um bocado difícil, não é? Eu conhecer os vizinhos da urbanização dos passionistas, porque deve estar a viver para aí 10 mil pessoas lá, não é? Mas às vezes falando com amigos meus,
não conhecem os vizinhos, tipo, Sim, é muito comum e antigamente não era não assim. acontecia. Ok, que agora tipo, tens os apartamentos e é um bocado, não há tanto convívio, não é? Mas mesmo Eh, com casas. mas, exato, quando há casas em que tens tipo do jardim e às vezes espaços comuns, não é? Cá fora, né? E podes falar com o teu vizinho e convidá-lo para uma grelhada, uma coisa assim. Já. It doesn't happen, E não a culpa é acontece. disto. Também, sim, sim, sim. Mas acho que é muito. Os outros não têm que saber da minha vida. E não estou a dizer que não está certo, que não está. Que está, que não está certo. Uhum, Ahm, mas não é por conviveres com os outros que os outros vão saber da tua vida. Não tens que te abrir a 100%. uhum, Mas podes melhorar a vida de alguém, podes ser esperança, podes criar uma comunidade, né, uma vizinhança tranquila, com um bom ambiente, também te abris um bocado e normalmente fechamos, né, os muros são altos, agora os portões são todos tipo maciços, não é? Tipo, com uhum. os gradeamentos, né? Sim. Ah, percebes? Tipo, é assim uma. Pá, não sei, eu acho que este individualismo acaba por ser o grande desafio de conseguirmos ser esperança, mas é preciso continuar a lutar e ali a dar no duro, porque água mole em pedra dura tanto bate que até que fura, não é? Sim, sim. Portanto, pá, é estares ali confiante, não é? E pronto, é um pouco isso que acho que podemos fazer. Obrigada pela resposta. Já estou a Próxima. suar, já estou a suar. Próxima também é difícil, é motivo de suor. Que é como é que te posicionas num mundo onde há tanta desigualdade, mas se formos olhar para a a igreja é muito, muito rica. Ok, ok. E a presta já trouxe os, os números, né, de certo modo, disto da riqueza, porque efetivamente a igreja é uma instituição com um grande valor, né, acumulado, vamos dizer assim. Mas precisamos daqui de identificar bem o que é esta riqueza da igreja, ok? Por isso agora vou focar-me um bocadinho mais para não me esquecer de nada. Temos três coisas diferentes. Temos os patrimónios, não é? As igrejas, os santuários, as capelas, a arte sacra. Se alguém já tiver visitado, por exemplo, os museus vaticanos, aqui eles são incrivelmente ricos por causa das peças que lá estão, não é? Uhum, Seja as peças de arte, seja mesmo arqueologia, tem cenas do Egito, tem cenas dali, da lá, tipo, tem imensas coisas, de certo modo, para também preservar uma certa cultura, não é? A igreja sempre apostou muito nesta memória cultural, não é? uhum, E isto aqui é um dinheiro que não é dinheiro, não é? Porque é uma estrutura, é uma coisa física. uhum, De certo modo, estas igrejas, estas capelas, estes santuários, depois também têm um grande custo de manutenção e, portanto, este aqui é tipo, lá está, é uma grande riqueza, sim, que gera, que tem e que é necessária. uhum. Portanto, é aqui este é o primeiro bloco, não é? Depois, o segundo bloco, tens, vamos dizer, na parte mais administrativa, tens as dioceses e as paróquias que têm custos. Seja por colaboradores que trabalham com as paróquias, com as dioceses, seja custos normais de luz e água e coisas assim do género, tipo, que é, manutençõesitas, Uhum. porque tens esta riqueza, muitas paróquias têm, aqui à nossa volta não acontece muito, mas certamente existirá paróquias que tenham uma boa caixa, não é? Económica, portanto, que vivem muito destes contributos, destes nativos e da atividade pastoral. E depois, por fim, a ação social organizada. E aqui sim há esta riqueza, mas no sentido de capacidade de mobilização. Ok? Tu tens gente, tens estruturas, tens voluntários, tens IPSS que dão respostas no terreno. E estas IPSS, por exemplo, eh, também movimentam bastante para serem uma resposta social onde quer que estejam. Uhum. Portanto, e é nesta terceira dimensão que é preciso insistir muito. A ação, a riqueza da igreja que interessa é aquela que está ao serviço, não é? Eh, Como tu sabes muito bem, não é? Porque trabalhas no IPSS, eh, am- as IPSS estão a resolver, de certo modo, um problema que o Estado não consegue. E muitas delas são potenciadas pela igreja ou por institutos religiosos. E agora tenho aqui números, só para termos uma ideia, ok? Em Portugal existe, sim, uma rede enorme
de instituições na área social, mas existe um número muito relevante destas mesmas ligadas à igreja. Entre as IPSS registadas, há 1017 centros sociais paroquiais, 375 misericórdias e 219 institutos e organizações religiosas, dentro de um total de 5.647 IPSS. Portanto, de um total de 1.600 já tens aqui um bom de 1.500 em que a igreja também usa os donativos, usa as ofertas das pessoas para uma ação social, ok? E lá está, porque esta riqueza tem que se converter em serviço. A Caritas Portuguesa, que fez um papel muito importante agora em Leiria e em Coimbra, porque houve muitos donativos, houve muita gente a mobilizar-se para ajudar. No seu relatório de atividades de 2024, já tem 2 anos, mas refere que foram apoiadas mais de 45.500 de pessoas, ou seja, 16.000 famílias, incluindo os menores e os seus dependentes, com um apoio, seja ele financeiro, e respostas concretas, ou seja, uma habitação, Sim. alguma dívida, ou o que fosse, não sei. Portanto, tens aqui também a Caritas, que é, vamos dizer, o rosto da caridade católica, não é? Que faz um apoio enorme, apoiar 45.000 famílias, pessoas, é um número enorme. É tipo, deve ser para aí o Conselho da Feira todo. Imagina o que é isto, espalhar por Portugal, não é? Portanto, a riqueza da igreja, sim, existe. Não vou dizer que não. Não posso negar aquilo que é claro, não é? Não resolve o problema da pobreza, tudo isto que a igreja está a fazer. Não, não vai resolver. Não pode ser só a igreja. Exatamente, também. Há um Estado social que também tem que trabalhar por isso. A igreja tem que trabalhar, obviamente, lado a lado com aquilo que é o bem da sociedade, não é? Ao fim e ao cabo, essa é a nossa missão. Mas nós tentamos, ou melhor, podemos falhar na gestão, podemos dar mais, talvez. Mas isto aqui é todo um teamwork, não é? É preciso tu estás disponível para ajudar o outro, tens capacidades, às vezes metes as tuas capacidades nas IPSS. Existem muitas IPSS em que a direção técnica não são profissionais, mas a direção estatutária, né, dos estatutos, são voluntários. Né? Tipo, estão a dar o seu tempo para trabalhar numa associação e Todas as associações têm de ser voluntários da direção. percebes? Tipo, é uma coisa. E tens que pôr os teus dons, não é? Se és um bom financeiro, se és um advogado, ou se és simplesmente uma pessoa com visão, não é? É preciso que a sociedade ponha-se ao serviço do outro. E as IPSS aqui também têm um bom papel, não é? Portanto, não resolve, não. Há património, há falhas, há estruturas, mas também há esta igreja que se torna serviço. A igreja em Portugal não é tão rica como se calhar aquilo que nós vemos no Vaticano, mas o Vaticano, como eu disse no início, é uma memória cultural. Não é, é uma estrutura grande, é um monumento, é algo importante para milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas, no mundo. Não quero estar aqui a desprezar nenhuma coisa, nem a ridicularizar outra, mas é a mesma forma, imagina, como um estádio de futebol pode ser importante para ti, porque vais lá. Para mim não, mas para o produtor. Se calhar para o produtor. Porque vais lá, e se calhar sabes que o estádio tem que fazer obras e não te custa, dás tipo 5 euros por mês para as obras Sim. do estádio. Porque é uma coisa que tu vives. Da mesma forma que nós e os fiéis, não é? Contribuem para as obras das igrejas, contribuem para pagar a luz, para pagar o que for preciso, não é? Um funcionário, se tivermos alguém a trabalhar na igreja, não é? Se bem que a maior parte é sempre voluntários também, não é? Mas pronto. Sim, a riqueza está ao serviço. Acredito muito que sim. A caridade tem que estar sempre primeiro ponto da igreja. Caridade para o outro. Não o dar dinheiro. O ajudar o outro. O ser esperança. Portanto, acho que é um ponto de partida para uma sociedade um bocadinho mais justa. Que ao mesmo tempo não vai resolver tudo, porque depois, como sabes muito bem, depois há aqui muitas coisas.
Sim. Next question. Faz sentido batizar bebés? Eles não deviam de poder escolher o caminho que querem? Faz sentido, sim. Porque é um dom gratuito. E, de certo modo, quem batiza os filhos é porque reconhece este mesmo dom, né, de Deus. Não simplificando muito aquilo que é o matrimónio enquanto sacramento, porque isto dava outro episódio quase. ahm, os pais comprometem-se em educar os filhos ah, na fé cristã. Quando nós estamos a fazer as perguntas do consentimento, essas coisas todas, eles comprometem-se que vão educar os filhos na fé cristã. Portanto, fazer o batismo enquanto crianças é a iniciação. O batismo é o primeiro sacramento da iniciação cristã. Portanto, sim, faz sentido. É uma forma deste dom gratuito de Deus e pronto, é um pouco isso, sim. Agora, normalmente deixa-se, quando são pessoas que não foram batizadas ou que cresceram e são adultos, sim, a fé é proposta e tudo mais, e que fazem este caminho da aproximação da fé, portanto, mas respondendo diretamente à tua pergunta, para mim sim faz. Nem que seja pelo facto de saberes que estás a salvar a alma da pessoa, estás a ver? Pelo facto de saberes que se acontecer alguma coisa, diabo seja surdo, não é? Mas se acontecer alguma coisa, tipo, aquela pessoa está salva, não é? Está marcada por Deus, não é? Portanto, Já batizaste bebés? já, e às vezes é muito desafiante, sim. Eu já tive bebés tipo a fugirem de mim. Oh. Salve seja. Tipo, ou seja, nós temos que tipo meter os óleos na testa e depois também aqui no peito, aqui em cima. E uma bebé uma vez, tipo, eu ia meter na testa e ela tipo, o que tu What are queres? you Quem doing? és tu? Tipo, olhava assim, depois tipo virava a cara e tipo, oh meu Deus, como é que eu vou fazer isto? E depois, não, às vezes quando são pequeninos é mais fácil. Quando são tipo bebés, tipo ali 1 ano, quando são miúdos já tipo 2 para cima, Uhum. que já Já têm caminham, já têm personalidade, isso, já já. falam, já berram um bocadinho mais, já é mais desafiante. Mas já fiz bastante, sim. Em matrimónios, também já fiz funerais. Ai, eh, caramba. Mudando aqui de questão, mantendo-nos nas questões polémicas e partindo da famosa frase do Papa Francisco: devemos amar todos, todos, todos. O que tens a dizer sobre a adaptação da Igreja em conquistas dos últimos anos, como por exemplo do movimento LGBTQIA+. ok. Sobre este tema é preciso sermos fiéis a duas coisas: seja ao Evangelho, seja ao catecismo, mas principalmente à dignidade da outra pessoa. Não é? E eu aqui trago mesmo números do Catecismo da Igreja Católica em que já aborda a questão da homossexualidade, sobretudo nos números, se quiserem pesquisar, 2357 a 2359. Ou seja, nestes números, o que nós podemos concluir é que a Igreja pede respeito, pede compaixão, pede delicadeza e rejeita tudo aquilo que é uma discriminação injusta. Não é? Porque estamos a falar de uma pessoa, ponto. Não é? Tem a mesma dignidade que eu, tem a mesma dignidade que tu, portanto, é necessário respeito, ponto. Ahm, e depois aqui o catecismo é claro porque distingue a pessoa dos atos. Mas isto em qualquer coisa na igreja é sempre condenado o ato, o pecado, e não a pessoa. Ok? E aqui, por exemplo, no número 2359, ele acrescenta que as pessoas homossexuais são chamadas, como todos os cristãos, à santidade. Podendo aproximar-se gradualmente da perfeição cristã com o apoio da amizade, da oração e da graça. Ou seja, nada te impede, sendo homossexual, de fazeres parte da comunidade. Como nada impede um casal heterossexual, ok? E atenção, eu aqui falei de pessoa e depois falei de Uhum. casal, porque aqui a questão das relações já começa a ser o problema, é o ato. Aqui é este digamos, o pecado, né? Como é que eu posso sintetizar isto também usando esta frase do Papa Francisco, de todos, 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 né? O catecismo não condena, mas convida a acolher todos. Uh,
mas mantém esta visão específica sobre os atos inserido nesta moral católica. Esta frase do Papa Francisco foi foi das mais, talvez, emblemáticas e que ecoaram mais Uhum. depois da Jornada Mundial da Juventude, ahm, e está em linha com o catecismo. Nós devemos amar, devemos acolher, caminhar com, sem humilhar, sem excluir, sem violência verbal, sem violência simbólica, sem violência física, não é? Mas também é preciso uh, perceber o caminho que tu tens que fazer enquanto reconheces a tua própria. Aqui tem que usar bem as palavras, não é? A tua própria pessoa, não é? Reconhecer aquilo que tu és para fazer o caminho pessoal dentro da igreja. Reconhecendo que, sim, vai haver sempre esta tensão, por enquanto. Não vou estar a dizer que vai mudar amanhã ou que vai mudar daqui a 10 anos, não sabemos. Mas havendo sempre esta tensão entre a moral e a experiência pessoal da pessoa homossexual. E eu aqui estou a falar da questão homossexual porque o catecismo só fala da homossexualidade, não fala tanto da bissexualidade, da transgénero, transexualidade Uhum. e as outras que eu não sei tão bem, mas pronto. Já tentei estudar isso, já Nós tentei. já discutimos um Sim, bocadinho. sim, já tentei, mas é um work in progress, não é? Como Claro. tudo. Não podemos ser especialistas em tudo, mas, portanto, quem tiver a ouvir, quando eu falo da homossexualidade, leiam. Comunidade LGBT. Leiam, exato. Portanto, esta tensão vai haver sempre bastante entre a igreja e a moral da igreja com a comunidade LGBT. Mas que é uma coisa que vai, acho que se pode aproximar mais do que se afastar. Não Uhum. com slogans bonitos, mas com um caminho em conjunto, com acompanhamento, com maturidade, sabendo o que é que a igreja fala sobre isto e sabendo o que é que tu queres enquanto pessoa LGBT. Porque se tu verdadeiramente queres viver a tua fé na igreja, tu podes fazê-lo. Mas não vais ser plenamente aceita ainda. Não podes casar, por exemplo. Certo, sim. Aquilo que falaste, para todos. A verdade é que a igreja ainda considera pecado. Só vou ficar feliz com a igreja e em paz com a igreja quando se aceitar plenamente todos. Mas consigo perceber que é um working process. Sim, sim, sim. Foi aquilo que disseste. Eu acho que tem havido aqui um caminhar, um evoluir, seja na linguagem, seja na proximidade. Uh, ok, estamos no século XXI, estamos em 2026, por amor de Deus, não é? Uhum. Tem havido um grande caminho na sociedade, mas ao mesmo tempo a igreja não pode andar ao sabor da sociedade, porque tem outros valores que não podem mudar assim. Uhum. Uh, porque lá está sempre a dignidade da pessoa na base, não é? Portanto, e tu ias dizer alguma coisa e se calhar interrompi, desculpa. Não, 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 não. Tudo bem. Tudo bem. Mas é isso. Eu só vou ficar em paz quando os meus amigos gays e lésbicas puderem casar na igreja. Se calhar Sim. não vou estar viva quando isso acontecer. Pois não te posso dar, não te posso dar esse input, porque também não sei, não é? Mas o importante é que ninguém se deve sentir um erro dentro da Sim. igreja. É Sim, muito bom ouvir alguém, um padre, a dizer isso. sim. Eu percebo, porque foi uma mentalidade que surgiu muito, não é? Aliás, a homossexualidade teve no. Como é que se chama aquele livro das doenças Pois foi. mentais, uma coisa assim do Sim. género. Portanto, pá, tens esta cena, isso também impactou muito formações de padres que hoje ainda estão no ativo, não é? Mas que também eles têm que se ir atualizando e ir trabalhando. Não é? Como é que posso aproximar-me das pessoas? Ao fim e ao cabo, eu trabalho para ti, para o produtor, para os que estão a ouvir, não é? Eu tenho que estar para todos, ponto. Para todos, todos, todos. Portanto, eu tenho que perceber que tu não és um erro, ok? Ponto. Tu não podes, nunca te consideras um erro. Todos somos chamados a um caminho específico, independentemente daquilo que nós somos, não é? Eu fui chamado a um caminho, tu foste chamado a outro. E um gay, uma lésbica também, com a igreja. Uhum. Eu digo sempre no grupo de jovens que nós não podemos mudar a igreja de fora. Se queres mudar a igreja, tens que mudar de Sim. dentro. Tens de estar dentro disso, não é? Senão,
existe o ditado, quem está de fora racha a lenha, não é? Eu acho que a igreja pode, não é, mudar se também estivermos disponíveis a caminhar com a igreja, não é? E nós, obviamente, a caminhar com aqueles que nos pedem para caminhar connosco, não é? Uhum. Portanto, isto é um apelo para a comunidade, não é? LGBT e para a comunidade de igreja de fazerem este caminho juntos, não é? Pela dignidade da pessoa e não por ideologias ou por orgulhos pessoais, Sim. percebes? Porque, para que todos possam sentir verdadeiramente que não são um erro. Mas é isso. Ah, uma pessoa que seja queer ou que seja da comunidade LGBT também só se aproximará se não sentir ali um lugar de violência. Sim, sim, sim. Uma barreira ou. Portanto, tem que haver vontade de ambas as partes e tem que haver mais padres Humbertos por aí. Acredito que já hajam alguns por aí. Não serei o primeiro a falar destas coisas num podcast ou nas redes sociais. Já existirá outros. Portanto, é uma questão de procurar. Os Uhum. jesuítas falam abertamente desta situação. Os dionianos também. Portanto, já estou atrasado. Sim. Mas sim. Ahm, aqui, outra questão que eu tenho muita curiosidade. Porquê o celibato? Uf. Discute-se dentro da igreja a possibilidade de se terminar com o celibato? Então. Celibato. Primeiro, o celibato não é dogma, ok? É comum na Igreja Latina. É uma questão de disciplina eclesial. Ou seja, não é um dogma de fé, ou não faz parte do núcleo daquilo que é a nossa fé, como por exemplo a Santíssima Trindade, como a ressurreição, mas sim uma opção histórica e espiritual da Igreja Católica. Um, o celibato inspira-se na própria vida de Jesus, que viveu por si celibatário, com esta experiência de São Paulo, o apóstolo, também que fala da possibilidade de uma vida inteiramente dedicada ao Senhor. Ou seja, tens aqui o exemplo de Cristo e depois São Paulo que também nos uh, aconselha, vamos dizer desta forma, a entregarmos totalmente, a dar tudo. Não é? Portanto, a ideia central é que o padre é chamado a viver com este coração indiviso, ou seja, que está disponível para todos. É um sinal desta disponibilidade para Deus e para a comunidade e não é de toda uma rejeição do matrimónio. Aliás, são os dois sacramentos que estão par a par. O matrimónio e a ordem estão tipo ali, no mesmo patamar. O matrimónio é um sacramento muito belo, não é? Mas vamos dizer, o celibato acaba por ser uma escolha simbólica, que é viver aqui, já, na Terra, não é? Aquilo que vamos viver no Reino de Deus, que é, não se dão de casar, não há, quando tivermos o nosso corpo espiritual glorioso, não há, eu estou casado com aquela pessoa, porque somos todos espíritos, somos todos Uhum. em comunhão do mesmo amor. Portanto, não é uma lei universal da Igreja Católica, porque nas igrejas católicas orientais existe padres casados. Eu aqui, de novo, não estudei, mas houve há já uns aninhos, um sínodo na Amazónia e acho que se falou desta questão dos padres casarem. Isto porque, lá está, era uma necessidade daquela comunidade, digamos Uhum. assim. O que mostra que não é uma realidade que não é Estanque. exato. Ou seja, em teoria, pode ser revista, pode-se levantar isto. Agora, se me perguntas se. Porque muita gente usa este argumento, que se os padres pudessem casar havia mais padres. Eu não acho que isso seria a solução do problema das vocações. Pessoalmente. Porque tu vês as igrejas orientais, vês mesmo as igrejas protestantes, em que podem casar e acredito que E eles também há tenham. falta. Sim, acredito que eles tenham a mesma dificuldade. Sim. Sim, podem ser comunidades mais dinâmicas. Sim, sem dúvida. Mas se fores a ver, tipo, a comunidade
protestante normalmente não são tão fortes como as católicas, não é? Uhum. Tens aqui uma comunidade, depois tens ali outra, tipo, imagina, tens uma na Feira, tens uma no Porto, enquanto tu só no município da Feira tens, tipo, não sei quantas paróquias. Mas os protestantes também são mais recentes, não? Os protestantes foi com a reforma da igreja, com o Lutero, portanto, aquele já foi há uns séculos. Mas é mais recente. Depois, É depois uma vais. espécie de evolução. Ou Sim, ramificação. sim, porque depois o protestantismo acabou por se ramificar bastante, sim. Tens o luteranismo e essas coisas todas, né? Nomes esquisitos, Tens sim. o Henrique VIII, o rei de Inglaterra, que também se separou. O anglicanismo, não é? Portanto, tens aqui toda uma confissão História, cristã sim. em que não é católica, mas professam que Jesus Cristo é Deus, mas depois não reconhecem certas coisas que a Igreja Católica tem como dogma de fé e como proposta de fé para toda a gente. Portanto, é cristão, mas não é católico. Não é? E nas confissões cristãs muitas vezes há casados, mas não quer dizer que seja a solução do problema de haver mais ou menos pessoas. Porque eu sinceramente acho que não seria essa a solução. Agora, qual é que é a solução? Não há ideia. I have no idea. Há uma parte de mim que, enfim, é um achismo. Mas também fico chateada dos padres não poderem casar. Pois, percebo. Mas, É lá estranho está. para mim. Além do que eu já lhe disse a Mago, nós já falamos disto, sei que não Esqueci de trazer o leste. livro. Pois é, quero muito ler esse livro, porque eu já li Caíme, li há pouco tempo. Ou Caime, nunca sei dizer. Quem? Caim, pronto. Li o livro e adorei. E existe um padre jesuíta que escreveu uma resposta a Saramago relativa a esse livro. Eu Ok, quero ler. ok. Mas pronto, Saramago disse que Jesus namorou com Madalena. Sim, O que é que há achas sobre essa essa. fofoca? A fofoca, exato. É assim, há muito essa ideia, assim. Maria Madalena estar aos pés da cruz, de ser ela também a primeira a ir ao sepulcro, ela depois é muito associada ela é associada à mulher, à prostituta, não é? Portanto, que Jesus salvou e que então Sim. ela apaixonou-se por Jesus porque Jesus salvou-a daquilo que era a prostituição, não é? Ahm, Desculpa a minha dirty mind. Mas percebes, tipo, assim, Estou. existe muito essa ideia pela história dela. Uhum. E porque Jesus, como fez com toda a gente, se fores a ver todas as ações de Jesus, foi como uma ação de tipo de coração aberto e disponível para o outro. Uhum. E tu vês tipo ele a curar cegos e ninguém diz que ele andou com o cego, não é? Só para, já que estivemos a falar do tema LGBT, não é? Sim, Percebes, sim. tipo, existe muito aliás, o próprio musical Jesus Christ Superstar, do Weber, dá boa essa sensação. Ela chora por Jesus. Ela vai e toca em Jesus, não é? Tipo, há muito aquela sexual tension, mas lá está, é um achismo. Porque, sim, efetivamente existe. Eu acho que existe um Evangelho de Maria Madalena, mas que não é considerado canónico, é considerado apócrifo, porque é o único e tu não consegues. O canónico é quando tu consegues ver que estão de acordo uns com os outros, ok? Que não é uma mensagem única. Uhum. Tipo, é canónico um livro em que tu vês que A por triangulação. exemplo, quatro evangelistas consegues identificar O evangelista é quem escreve os os textos evangelhos. sagrados. Sim. Neste caso, tens quatro evangelhos: São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João, em que eles escreveram a vida de Jesus, não é? Do início até à ressurreição. E isso faz-me pensar na próxima pergunta. Só homens a escrever. Não achas Não que. há só homens. Não? Não há só. Há Na eva- Bíblia há mulheres na Bíblia. Tens o livro de Ruth, tens o livro de Esther, Ok. tens Nossa Senhora que não escreveu nenhum livro, sim, mas que é a mulher talvez mais importante que nós temos na Bíblia, não é? Mas sim, existem mulheres na Bíblia, sim. Mas lá está, a minha questão é: será que a Bíblia Podia não ser é mais feminino. sexista? Se podia ser mais feminino, não é? Ou Ahm, será que não alimenta assim uma diferença dos papéis de género? percebo, Que é má. percebo, percebo o que queres dizer, mas eu pessoalmente acho que não. E agora tu podes dizer, claro, tu és homem, tipo, é óbvio que não vais deixar. Ah, Todas as mulheres que aparecem na Bíblia, se calhar exceto a Eva, não é? Ah, têm um papel fundamental na história da salvação. Ou pela oração firme para que o povo se libertasse, ou porque aceitou o plano de Deus em ser a mãe não é,
do Filho de Deus, não é? Tens mulheres que estão disponíveis ao pé da cruz para ver se, né, estarem ali à beira de Jesus, porque era a única coisa que podiam estar a fazer. E depois, ao longo da história da igreja, tu vês mulheres que são importantes. A mãe de Santo Agostinho, não é? Que rezou a vida toda para que Santo Agostinho se convertesse, e no fim Santo Agostinho converteu-se. Muito recentemente, obviamente que isto lá está, é como a questão da LGBT, não é? Isto é uma coisa que tem que ser feita aos poucos, é um caminho que a igreja vai fazendo, mas muito recentemente o Papa Francisco e agora o Papa Leão nomearam para chefe, né, de um dicastério uma irmã, uma freira, que era algo que nunca tinham feito. Normalmente era sempre bispos. Que é best friend, era a best friend do Papa Francisco. Eu Sim, vi um post sim, sobre isso. exatamente. Portanto, também esta, vamos dizer, a feminização, vamos dizer assim, da igreja, está a acontecer agora. Tipo, e mesmo em Portugal, tu vês muitas irmãs à frente de institutos ou de conferências, no sentido de, né, conferências no sentido de ser vários grupos que trabalham juntos. Tu vês irmãs que assumiram um papel de liderança. Não sacramental, como uma ordenação como para padre, não é? Mas num serviço, se calhar, muitas vezes muito mais importante, porque estás ainda mais em contacto ou a gerir coisas para que os outros possam ter uma boa experiência, um aprofundamento da fé, etc, etc. Portanto, tem vindo a haver uma feminização, de certo modo. Mas, por exemplo, uma mulher não pode ser padre, uma mulher não pode ser papa, pois não? Não. Estás a ver? Não Quer pode dizer, ser porque é que fácil. o líder da igreja não pode ser uma mulher? Caramba! Da mesma forma que a questão do celibato, recordando o celibato, que é uma forma de nos identificarmos com Jesus, não é? O facto de a ordenação ser machista, ser, né, só para homens, é muito esta questão de nós não estamos por nós. Eu, quando estou a fazer o meu serviço pastoral, não estou a agir como Humberto. Eu estou a agir em nome de Jesus. Aliás, nem em nome de Jesus, é em pessoa de Jesus. Quando estou a celebrar a missa, não é o Humberto que está a celebrar a missa, é Jesus que está a celebrar a missa. Eu, quando estou a confessar alguém, eu sou um intermediário só, né? Sou só intermediário para dar um conselho no fim, para ouvir, para escutar. Portanto, é por causa desta união, vamos dizer assim, desta forma. Jesus era homem, né? E então os apóstolos eram homens. Também temos de ter na consciência que o período cultural é muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, não é? Por isso é normalíssimo que Jesus tenha escolhido só homens para apóstolos, mas que nunca desvalorizou o papel da mulher, porque também tinha discípulas, não é? E tinha amigas, não só Maria Madalena, tinha outras amigas. Amigas. Portanto, mas hoje, não é? A Igreja aprofundou o porquê de ser só padres, não é? Homens, por causa disto, de nós agimos em pessoa de Cristo. Não é só em nome. Mas acaba por ser uma interpretação, na minha opinião. Não sei. Se calhar eu estou a puxar A a brasa para a brasa tua à minha sardinha. sardinha. Eu acho que aqui foi uma questão de 1 mais 1 é 2. Sim. Jesus era homem, O os mais apóstolos eram evidente. homens, então nós vamos manter esta tradição apostólica, porque isto também é importante, a tradição apostólica, ou seja, aquilo que os apóstolos, que foram os primeiros contactos da fé, fizeram, de manter... Esta pergunta é mesmo de quem é burro e não sabe. O que é um apóstolo? um apóstolo. É uma pessoa? É uma pessoa, sim, sim, sim. Um Ok. apóstolo é os 12 que Jesus escolheu. Ah, certo, que Os está naquele 12 quadro. da última ceia, exatamente, no qual estava Judas. Ou seja, Jesus tinha escolhido para apóstolo um que ele já saberia que iria traí-lo, não é? No caso. Já li também o Código da Vinci, também um livro que se calhar no passado a igreja queimaria. Talvez, Que sim. faz uma interpretação sobre esse quadro que é super interessante. Mas enfim. Não me lembro, que já li há muitos anos. Última pergunta polémica. O que tens a dizer sobre os abusos sexuais na igreja? Podia dizer muita coisa, não é? E para esta também vim preparado, porque acho que é uma questão, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de uma realidade triste que aconteceu em Portugal,
E então, sobre os abusos, o que é que nós sabemos até agora? O relatório final de fevereiro de 2023 indicou, e eu vou dizer aqui os números todos direitinhos, um número mínimo estimado de 4.815 vítimas no período de 1950 a 2022. E refere que validou 512 testemunhos a partir deste total recebido. E obviamente que é muito pesado de ouvir, de dizer e de ouvir isto, não é? Se fosse só um já era mau, não é? Mas é indispensável dizer que sem esta verdade, sem esta abertura, não há cura, não há um caminho a fazer. Portanto, o caminho está a ser feito. Depois deste relatório, houve passos concretos, com avanços, mas também com muitos, vamos dizer assim, atrasos. Não é? Uhum. Foi criado e tem estado a trabalhar o grupo Vita, com estas linhas de contacto, de acompanhamento, de formação e de prevenção, que abriu processos ligados às reparações e às compensações, não é? Às indemnizações, de certo modo. Uhum. E depois a própria Conferência Episcopal Portuguesa avançou também com este regulamento de compensações financeiras. Havendo também este acompanhamento público e crítico de organizações como tipo a APAV, que tem trabalhado com a Igreja também para apoio das vítimas. Ou seja, tem havido um bocado este trabalho da sociedade, vamos dizer assim. Até ao final do ano passado, 2025, início deste ano, foi noticiado que a Conferência Episcopal recebeu 95 pedidos de compensação e que este processo continua em andamento. Portanto, o que é que isto significa? Ou seja, o que é que significa esta reconciliação? Né? Este trabalho que a Igreja fez, que foi um trabalho, uma tempística do caraças, né? Porque isto tudo começou, lá está, em fevereiro de 2023, verão de 2023 temos a Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 23, em que o Papa Francisco vem a Portugal, de onde vêm todos, não é? E em Lisboa estavas carregadinha de placares, de publicidade, disso. Uhum. E eu, sinceramente, aplaudi. Acho bem, acho que fizeram bem denunciar aquilo que está um problema. Mas ao mesmo tempo, eu posso estar muito errado. E se estiver errado, diga nos comentários, não é? Porque quero saber sobre isso, não é? Eu acho que a Igreja foi talvez a única instituição que reconheceu o problema e que se abriu publicamente para resolver o problema. Igreja Portuguesa. A Igreja Portuguesa, sim. Eu acho que foi talvez a única que agarrou o touro pelos cornos, não é? Temos este problema, vamos resolver este problema. Mesmo que fosse uma pessoa, foi tratado. E Uhum. foram 500, não é? Está a ser tratado, está a ser acompanhado, está a ser trabalhado com a APAV. Foi uma comissão independente que recebeu os casos. Não foi tipo padres ou freiras que tiveram ações. Foi uma comissão independente. Foram eles que avaliaram, foram eles que estudaram os casos. Para não dizerem, não é? Que a Igreja anda a abafar, como muitas vezes aconteceu, não é? Portanto, temos aqui este processo de reconciliação, que aqui não pode ser só uma palavra bonita, não é? Deve ser um caminho com estas etapas concretas, ou seja, com esta escuta real e segura das vítimas, sem queremos relativizar, sem queremos proteger reputações. Claro. Esta responsabilização, não é? Ou seja, cooperando com a justiça, com a lei civil, não é? Aquilo que está prescrito, com os processos canónicos, quando aplicáveis, e estas medidas internas claras. Se houver alguma coisa, está decidido, é afastado e o processo é tratado civilmente. Foi assim que foi tratado com muitos padres. São afastados das realidades paroquiais ou dos ministérios que tinham, para, enquanto não houver uma conclusão, né, não haver, não era esconder ninguém, mas é porque está um processo Mas legal. proteger alguém que possa estar a ser falsamente incriminado. Que Também, foi o que sim. falamos outra vez. Exatamente. Infelizmente, eu conheço um caso que aconteceu isso. Não cá em Portugal, em Itália, em que acusaram um padre de ter mostrado pornografia no telemóvel e depois foram a ver, não é? A polícia levou o telemóvel, levou o computador, levou tudo. E foram a ver e nunca tinha acontecido isso. E obviamente que se iam logo a notícia a dizer padre passionista, nananana, e depois tipo não aconteceu nada. E ele teve, e coitado, não é? Ele que era um homem tão social, e é ainda, teve que deixar de
de sair, né? Teve que Uhum. ficar fechado em casa. Depois foi mudado, quando depois tudo acabou, foi mudado de comunidade porque pronto, né? Já não ia ser a mesma coisa, o trabalho pastoral, né? Teve que ser mudado para outra comunidade. Isto aqui para a pessoa também Difícil. né? Obviamente que não quero aqui tipo tirar o sofrimento das vítimas, não é? Sim, Reais, mas é deixar a justiça trabalhar, não é? exatamente, exatamente. Porque muitas vezes acontece, pronto, opá, o que é que podemos fazer, não é? É uma acusação e é inocente até ser provado em contrário. E nestes casos não aconteceu muito isto, não é? Nunca se esperou para ver o que é que a lei dizia, o que é que a investigação dizia, porque pá, as coisas temos profissionais de criminologia que são capazes de fazer isso, não é? Uhum. Portanto, e depois, obviamente, existe este trabalho de reparação, seja ela humana, seja ela material, o apoio psicológico, o apoio espiritual, se quiserem, e a compensação eh, quando devida, ou seja, eu sei que o dinheiro não resolve tudo, mas às vezes é necessário para compensar a pessoa pelo aquilo que sofreu, não é? Porque certamente depois vai ter que continuar a fazer acompanhamento psicológico, nem que seja esporádico, mas Sim, ah, pá, a pessoa não tem culpa de ter este trauma, de ter não é dificuldade, mas este caso, não é? sim, Porque sim. alguém fez-lhe mal, não é? Então a compensação financeira, a meu ver, é um bocado isto, não é? É garantir que tu vais Não ter é a possibilidade igual, de. não repara, Sim, mas é, é é compensa, não uma é? ajuda, é uma compensação, exato. E depois esta prevenção, ou seja, tem-se vindo a fazer formações, tem-se vindo a fazer protocolos e também esta cultura de proteção e de sermos transparentes. Por exemplo, nós internamente, como passionistas, somos aconselhados a nunca estarmos sozinhos como nós. Não porque eu queira fazer alguma coisa, Mas para se prevenir. mas para prevenção de que, por exemplo, aconteça aquilo que aconteceu com o outro padre. Uhum. Né? De haver uma acusação e. Uh, portanto, pá, às vezes é quase impossível tu não estar sozinho com os menores, ou até mesmo com os jovens, não é? Tipo, não precisa ser menores, mesmo com jovens, mais de 18 anos, porque às vezes querem falar contigo, vais ali para uma sala, Pois claro. não é? Ninguém sabe o que é que estás a falar, ninguém sabe o que estás a fazer, porque não há câmaras, não há nada, óbvio, não é? O que é que vais fazer? Não é? Podem-te acusar, podem, mas não há provas, não há nada. Uma situação muito delicada e não quero de todo desprezar o sofrimento das vítimas e a Igreja trabalhou muito também para valorizar as vítimas, não é? E foi muito rezado, foi muito trabalhado. Se calhar falhámos um bocadinho na comunicação correta para, para a comunicação social, certamente. Se calhar nunca fomos claros o suficiente. Ahm, mas também nós não somos propriamente, não é, os melhores. Nós somos bons a comunicar aquilo que nós sabemos, não é? Que é aquilo que é a missa, não é? E a nossa herança espiritual, vamos dizer assim. Mas às vezes não quer dizer que sejamos bons a comunicar. Podemos falhar, pode-nos saltar informações. Sim. E isto aqui, nós sabemos que quando há polémicas, seja de que tipo de coisa for, a comunicação social é pior que um enxame de abelhas, não é? Quando te tocas lá. Uhum. Tipo, eles procuram tudo e nem te deixam pensar, porque a resposta tem que ser instantânea. Portanto, pá, isto. Se calhar falhamos um pouco isto. E pronto, resumidamente, sim, aconteceu. Os abusos na igreja não foram. Que acho que é muito a concepção genérica, é só os abusos sexuais, mas não é só. Ou seja, neste caso, não é só abusos sexuais, é os abusos de poder, é os abusos de consciência. Ou seja, eu usar-te Uhum. para, imagina, dar-me a tua herança, ou metes a herança em nome da paróquia, ou o que for, ou dás-me dinheiro para isto, para aquilo, não é? Abuso de poder, porque eu sou o padre e tu Uhum. não é? Vais dizer que sim. Ahm, Nestes casos todos também está isto, não é? Os abusos de poder. Por isso é que nós temos uma responsabilidade enorme, não é? Porque nós facilmente podemos dizer algo errado para a pessoa e a pessoa cair como um patinho, não é? Uhum. Eh, e por isso é que também a Igreja trabalhou pronto, estas realidades, a escuta, a responsabilização, a prevenção e a própria reparação. Portanto, é triste, claro que sim. É triste até quando acontece nas próprias famílias, não é? Mas
É assim, é sempre triste. Mas Mas lá está, por ser na igreja. sim, é o sítio onde menos se esperava, não é? Mas isto mais do que um problema de igreja eu diria, é capaz de dizer que é um problema social. Sim. Porque, ok, tu podes estar na igreja desde pequenino, não é? Mas também tu absorves aquilo que te vem da sociedade, não é? E se não há esta formação social, não é? De vez no outro que não é uma pessoa como tu e não um objeto que pode chegar Uhum. à beira e usar, não é? Isto é um problema social, não é? E muito da questão de pedofilias e abusos é problema social no sentido da tua própria mente, não é? Tipo, é um problema quase psicológico, psíquico, talvez, não sei. Uhum. Eu lembro de ter estudado isso e muitos os meus professores associavam a questão da pedofilia, mesmo nos padres, as experiências que tinham tido, e então para eles era tipo mais ou menos normal, Sim, normalizavam. e então fazer isso não era um problema. Quando sabiam que era um problema, porque faziam sempre às escondidas, Pois, mas como já lhes tinha acontecido, e depois isto é tipo uma bola de neve, né? Se fores a ver, e depois isto acontece em seminários, não é? Tipo, a informação, tipo, o diretor ou o que for, tipo, faz com um seminarista, e então quando ele for padre, sim. é tipo, é a bola de Mas neve. depois isso. Mas sou eu a fazer teorias na minha cabeça, que é, se não houvesse celibato, se Eh, calhar não acontecia tanto, porque os padres podiam exprimir a sua sexualidade de certo. forma livre. Nin. Nin. Porque lá está, foi aquilo que eu Não disse. sabemos, é Imagina, verdade. acontece nas próprias famílias, não é? Sim. Acontece com professores Sim, casados, não é? Para dar melhores notas às alunas ou aos alunos, não é? Tipo, percebes? Tipo, é nin, verdade. nin. Essa seria a minha resposta. Porque, lá está, é uma realidade, uma questão, o problema Que é mais do que transversal à igreja, sociedade. é social. Eh, é mental e social, não é? Portanto, um pouco isso. Obrigada por abraçar as minhas perguntas polémicas. Conseguimos! Antes de estar com o Humberto a primeira vez, eu estava a tremer de medo, porque eu não fazia a mínima ideia como ias reagir. E amei a tua reação tão aberta, Opá, tão apaixonada. Obrigada. nada, era essa. Espero que tenha pronto, dado uma boa resposta a tudo aquilo que. E obviamente, para o pessoal que está a ouvir, se calhar, se acharem que não fui claro em alguma coisa, se acharem que posso aprofundar mais alguma coisa, ou mandam mensagem à Cristiana, ou até podem mandar mensagem para É, mim. sigam o Humberto. E pronto, tipo, e se quiserem falar e tal, até podemos. Vamos os três falar por um café outra vez, não é? Tem lá umas tostas fixes. E Sim. pá, falámos um bocadinho daquilo que eu souber responder. Se não souber responder, tenho que estudar e depois responder. Tipo, não podemos saber tudo, não é? Portanto, obrigado. Porque isto é super desafiante, mesmo para mim. Uh, este, Lá está, encarar estas perguntas, Uhum. seja as polémicas como as mais simples, não é? De certo modo, não é? Sim, porque houve algumas perguntas de igreja que eu não te fiz Sim, sim. que eram Exato, difíceis. exato. Ou seja, Exigiram TPC. uh, pá, é sempre bom eu também fazer este trabalho de quem é que eu sou, não é? Logo na primeira parte, Uhum. e o que é aquilo que eu estou a viver, não é? Onde é que eu estou a viver? Qual é que é a realidade da igreja que eu estou a viver? E como é que a igreja pode ser melhor na sociedade com a comunidade, por exemplo, LGBT? Pá, existe N coisas, isto também ajudou-me a ver, tipo, a alargar o horizonte, né, da minha, aqui dentro, da minha cabecinha. Portanto, Fico yeah, feliz. agradeço imenso também pelo Mas ainda convite. falta uma pergunta. Oh meu Deus. Que é: não é tarde nem é cedo, para quê? Então, não é tarde nem é cedo então, devia ter estudado esta, não estava à espera. Quer dizer, estava, mas não estava, né? Portanto, tinha esquecido que tinha respondido isto outra vez. Ah, Acho que nunca é tarde nem é cedo parares, para parares, para teres tempo para ti, para saberes quem és, para saberes para onde vais, né? Quem podes ser. Isto está a ser bem poético. Ahm, Nunca é tarde nem é cedo para olhares para cima e agradeceres tudo aquilo que tens. Agradeceres os teus dons, agradeceres as tuas qualidades, agradeceres aquilo que tens, independentemente se acreditas em Deus ou não.
agradecer é importante. Reconhecermos que somos pequenos. Portanto, nunca é tarde nem é cedo para reconhecermos a nossa fragilidade e como podemos, na nossa fragilidade, completar outra pessoa. Nunca é tarde nem é cedo, e agora vou ser muito beato, para sermos amor na vida das outras pessoas. Portanto, é isso. Vou concluir aqui. Não é tarde nem é cedo para sermos amor. Ok? Pronto. Obrigado. Obrigado.